Boa noite. Estamos aqui de volta com o programa Vamos Abraçar a Sexualidade. Me desculpe, a semana passada eu não coloquei o programa, mas vou retomar normalmente, não é, para que a gente possa dar continuidade. Como eu falava no último encontro, na última fala, sobre a sexualidade infantil, hoje eu quero falar sobre a curiosidade. E aí me chegou às mãos esse livro aqui, O Pequeno Príncipe, não é uma versão portuguesa, onde exatamente a história retrata, como todo mundo já sabe, né, a curiosidade inerente à infância e a busca por conhecer. A história do Pequeno Príncipe, durante todo o período dela, ela passa exatamente nesses confrontos entre as descobertas, as curiosidades e a busca de estar e viver o mundo. E também isso acontece quando a gente fala sobre a sexualidade infantil, que é natural que a criança tenha essa curiosidade, não é, de saber, não é, por que certas coisas são diferentes. A gente anda, não é, diferentemente dos índios, com roupas, e normalmente nós estamos vestidos, e as partes exatamente na infância que elas ficam mais descobertas, a parte das genitais é a parte que fica mais escondida, e em função disso gera muita insegurança na criança, no sentido dela saber, não é, o porquê essa diferença, e a criança faz muito xixi na roupa inicialmente, então é natural se trocar na frente de outras crianças. Isso acontece na comunidade como também na escola. E as crianças começam a ver que há uma diferença entre a genitália feminina e masculina, embora eles não saibam o que isso significa. Porém, a descoberta é natural e a busca de saber a diferença também é fundamental na vida e faz parte do desenvolvimento do ser humano como um todo. A gente não precisa ter nenhuma preocupação nesse sentido. Um outro aspecto também é que as crianças na escola, né, veem, os banheiros são conjuntos em geral, e as crianças veem o menino fazer xixi em pé e a menina fazer xixi sentado. E são convenções sociais que a menina também pode fazer xixi em pé, mas acontece que foi convencionado, né, por uma questão de praticidade também, como também os homens também pela praticidade de urinar em pé e não sentado, que também poderia ser e não teria nenhum tipo de problema. Em função desse tipo de curiosidade, então é comum. Num passo seguinte evidentemente que eles vão brincar os jogos infantis, né, que chama-se jogos sexuais infantis, mas que não tem nada de erótico sexual aí, é apenas a descoberta, né, dessas diferenças, do pegar, o brincar. Evidentemente que a tendência do pênis, como ele é externo, ficar erecto, e da menina, como é interna, a genitália feminina, a vulva, não aparece isso nitidamente. Mas essas brincadeiras vão se dando e, consequentemente, naturalmente, isso vai sendo um processo gradativo da vida humana. Os cuidados que a gente deve ter são crianças mais novas com crianças mais velhas, isso sim, ou com adultos, porque isso pode caracterizar abuso, já que o outro já sabe o que é o erótico e, de repente, a criança não está vivenciando isso ainda, porque não entrou na pré-adolescência nem na adolescência propriamente dita. Hoje à tarde eu estava apresentando numa mesa um debate sobre exatamente um projeto que a gente desenvolve na faculdade, é a prevenção do abuso sexual infanto-juvenil nas comunidades, e eu estava exatamente apresentando, não é, porque isso é uma coisa que tem ocorrido, que ocorre gradativamente e que a gente tem que evitar ou tem que prevenir as crianças que aquelas partes do corpo, não é, nas brincadeiras com as próprias crianças é corriqueiro, mas eles não podem deixar que nenhum adulto faça manuseio ou toque no órgão, porque aquilo ali é dele privado e dela e é privado, então não deve expressar nenhuma forma de manuseio. Então essa prevenção é preciso fazer, por conta de que hoje é muito grande o índice de abuso, né, dentro do próprio ser familiar, na comunidade, na escola, na rua, em todos os lugares. E as crianças estão muito vulneráveis, porque a repressão sexual, né, impede que haja um conhecimento, que haja uma vivência mais saudável da sexualidade. Então, a curiosidade, o estímulo dessa curiosidade vai acarretando, às vezes, muitas situações de conflito. Então, a gente precisa ter esse cuidado.
E hoje, quando nós estávamos conversando sobre essa temática, não é, do adulto em relação à criança, isso é um problema, porque em geral são crianças, as crianças são abusadas por pessoas muito próximas, né? Tio, avô, pai, vizinho, amigo, um irmão mais velho, um amigo da amiga, sei lá. E tantas coisas acontecem que a gente sabe que não é um fato que a gente pensa que é eventual ou esporádico. É muito frequente, muito corriqueiro, e a gente tem que prevenir, não é, com a prevenção, para evitar que essas crianças possam, não é, desenvolver esse comportamento. Num dos trabalhos de campo que a gente fez, né, uma criança dizia, né, que, assim, que sofria abuso por parte do avô e que ela não gostava, mas não dizia nada. E depois, mas quando ele começou a mexer com a irmã mais nova, ela se revoltou e denunciou. E isso é difícil para a família, até a família também aceitar isso e também conviver com essa realidade, porque são pessoas próximas e às vezes nem a própria família acredita. Mas a perspectiva da criança não ter ainda um desenvolvimento psicológico, cognitivo muito amplo e ela ser muito sentimento e emoção, faz com que muitas vezes elas passem a ser, a se sentirem culpadas, né, e não vítimas do abuso de pessoas doentes que acarretam nesse desenvolvimento. Bom, eu vou ficando por aqui, porque é um tema muito amplo, não é? E no próximo programa a gente continua discutindo essa questão da prevenção, porque eu acho que é super importante. Não é? Isso eu vi hoje no 9º Congresso Internacional da Família, aqui em Porto, que é uma coisa que não é específico da nossa cultura, mas isso é uma cultura generalizada em todos os mundos, em todos os povos, em todos os grupos de pessoas. Então, boa noite a todos e a todas e até a próxima, onde a gente continua com essa questão.